Shalom, boa noite! Estamos dando início à aula de ética teodológica e ética teleológica. Tanto a ética teontológica como a ética teleológica são conteúdos pertinentes à disciplina de ética no arcabouço do vasto conteúdo que é abordado dentro da disciplina de filosofia, que inclusive é também um dos assuntos e playlists aqui trabalhado no nosso canal Transitar Teológico. Hoje iremos falar iniciando aqui sobre a ética teleológica, que é uma ética que ela vai desenvolver e tratar uma função de uma característica própria da abordagem da ética proposta por Aristóteles, que era educar o homem para ele se tornar um ser bom, tá? Então visava uma educação como resultado tornar o ser educado, o ser bom. Também a ética aristotélica ou teleológica, ela tinha por fim propor o bem-estar do ser humano. Então, ela estava muito relacionada ao bem-estar do ser humano e prover elementos para o ser humano alcançar o bem-estar. A ética teológica, também dentro até do que é proposto por esta ética, ela tinha um conceito muito relacionado com o que é bom e com a função do que é bom. Tá? Dentro dessa função, inclusive, Aristóteles defendia que o homem tinha uma concepção de uma natureza humana que precisava ser tratada para tornar-se boa. Então, ele dizia o seguinte, que se alguém dizia um mal ou praticava um mal, essa concepção era uma concepção de um homem distorcido, era uma concepção de uma natureza decaída. Então Aristóteles via e propunha na sua ética teleológica o homem em razão de tornar e alcançar uma vida boa, correta, íntegra. Outra questão também é conhecermos um pouco sobre a ética teontológica proposta já por Immanuel Kant. A ética teontológica proposta por Kant dizia que alguém que era considerado moralmente correto, tá? Ele tinha uma ação de desenvolvimento de um dever que causaria ou que procederia um resultado para lhe tornar um ser correto. E era pautada na voluntariedade do fazer e do viver corretamente. Então, quando alguém fazia conforme o que estava proposto, conforme o dever, conforme a ordem, ele estava pensando já nas consequências desta ação e numa mudança que causaria, nesse caso, um dever fazer corretamente, tá? Ou uma prática de ação correta. Então, como é que poderíamos relacionar a ética ou essas propostas éticas com a ética pessoal? Primeiro, o que temos que considerar que há um reconhecimento e uma intenção de identificação que vai legitimar o ser dentro das suas descobertas, dentro das suas manifestações e das problemáticas em que ele está inserido,
que são proporcionadoras de confrontos e conflitos sociais. Uma outra questão também, que os princípios éticos, primeiramente, eles têm como central única o haver e o querer, tá? Como princípio de um respeito, de uma propriedade e de uma propriedade privada. Num outro aspecto também, existe uma aceitabilidade do bom, como um benefício de uma importante provisão corporativa que a pessoa alcança a partir de um recurso e de uma gestão alcançada. Um outro aspecto também são as vertentes éticas. A primeira vertente ética que nós vamos falar é a da devolução do critério ético, oriundo da deontologia ou da ética deontológica, que quer dizer que o dever está pautado também do respeito à propriedade, ou seja, a forma como é postulado o respeito à propriedade é um critério de um comportamento adequado para com os outros ou para com o outrem na vida em sociedade. E esse respeito à propriedade privada, proposta por Immanuel Kant, é uma lei da incondicionalidade e do modo universal de devolver ao outro o que lhe pertence, o que lhe é de direito, tá? Também, dentro ainda dessa ordem e dessa proposta ética deontológica, aí vem o gerir os recursos alheios como um respeito e um critério de vida em sociedade. Já o critério estabelecido por Aristóteles na ética teleológica é baseado na finalidade, nas consequências que os compromissos e que as nossas ações e manifestações vão resultar. Então, Aristóteles está muito voltado, tendenciado à consequência da ação do ser. Se ele está agindo corretamente, irá colher o que é correto. Se ele está agindo de uma forma incorreta, vai colher todo um bojo, um arcabouço de situações provenientes desse resultado incorreto, incongruente que ele está praticando em sua vida. Outros também aspectos que temos que considerar é a intenção, tá, da virtude ética. Então há uma matiz e respeito dentro das éticas deontológicas, aonde existe um cuidado para com o que é do outro a partir do respeito à propriedade alheia. E existe também na proposta da teleologia, a ética teleológica de Aristóteles, uma visão de que é preciso analisar o que está praticando, olhando à frente, para saber qual o resultado com essa ação praticada pelo ser. Ou o que pode resultar a ação que está sendo praticada. Então, nós vemos dentro dessas duas propostas também um relativismo ético, tá? Ou seja, normas morais que são relativos ou relativas à prática pessoal dentro até do aspecto cultural, social, político, geográfico, e também uma relativização que vai estar relacionada ao ser a partir da sua própria natureza, sua própria essência, caráter, personalidade.
Então é uma ética celebrada com alguns movimentos de integração social, do ser social e do ser natural, da sua matéria, da sua própria natureza e essência. E também é relativa, concernente ao princípio, ao meio e ao fim do que a ética, tanto aristotélica como kantiana, vai propor ou está propondo. Os princípios das teorias éticas, tanto a teontológica como a teleológica, estão pautados, por exemplo, o princípio da ética teontológica de Immanuel Kant está pautado no máximo ou nas máximas proveniente das ações da lei universal. Então ela tem um sentido relacionado muito ao aspecto jurídico. Já a ética teleológica de Aristóteles está pautada um princípio da ação boa como resultado de uma vida justa. Outra ética também que pode ser acrescentada, que é a ética de Aretes, voltando-se para Platão, é a intenção do ser que vai trazer o resultado para ele, ou que vai resultar o futuro da sua vida. No relativismo ético, toda a ação é relativa com o pensamento e com a manifestação do ser mediante a sua posição e ação. Também, dentro dessa proposta, vamos ter uma ética também de cunho teontológica, que é a ética de Kant, aonde existe uma tradição ética filosófica, que é a tradição ético-filosófica ocidental, que nutre as grandes heranças de uma teologia e de uma teontologia. Tanto ela vai estar presa ao aristotelismo, como vai estar presa também às propostas kantianas. Então, a ética teontológica, ela supõe um passo de uma concepção do bom com a adequação de uma concepção do que é correto. Tá? Essa é a visão kantiana. Com um planejamento, com uma visão de planejamento referente às condições e possibilidades de uma ciência que vai corresponder com os limites promovedores da razão do ser. Também nós temos que olhar que há uma fundamentação para a moral, tanto na ética teontológica como na ética teleológica. Quando nós encontramos a preparação da caracterização kantiana na ética teontológica, nós vamos ver que ele está muito focado ao que é o procedimento correto do ser para com os outros, ou para com o outrem, na sua sociabilização. Já Aristóteles está muito tendenciado a olhar uma ética tributada ao sentido metafísico, tá? Qual é o pensamento e a manifestação da matéria, o ser material, que vai prover a ele um futuro de uma ordem espiritual boa, correta, íntegra, tá? Dentro desse aspecto, há um imperativo categórico, que é relacionado ao comportamento do ente na sua racionalidade de mundo, na sua necessidade de comportamento e na sua presença e participação de princípios conforme as representações da sua lei ou das leis propostas dentro da voluntariedade da ética teontológica ou teleológica.
tá? Caracterizando a ética teontológica kantiana, nós podemos dizer que é uma ética do dever, uma ética da obrigação, uma ética do compromisso social, uma ética da moral relacionada com a intenção e as consequências que estão sendo semeadas a partir das suas práticas morais. A virtude está presente dentro da visão da ética teleológica de Aristóteles como uma proposta ou um elemento propulsor das consequências da ação do ser, se essas forem boas, são relacionadas à virtude intrínseca desse ser. Uma virtude, um benefício, algo virtuoso que impera no seu caráter, na sua personalidade. Então, a virtude do ser humano para Aristóteles está pautada no seu amor, na sua humildade, na sua caridade, na sua paciência, na sua ordem e na sua serenidade e até na sua perseverança. Tá? E aí, dentro dessas ferramentas e virtudes, nós vamos ter também alguns pensamentos de justiça propostos até pela ética platonista, oriunda de uma visão socrática relacionada com a virtude e a educação como fundamentação para o ser moral. Tá? A virtude como sabedoria, que é uma proposta platonista, a virtude como purificação, também que é uma visão de Platão, e a virtude como harmonia, que também é uma visão de Platão a partir do ser próprio, do próprio ser, tá? Então nós vamos ver que essa construção ética, tanto kantiana como aristotélica, tanto a ética teontológica Kant como a teológica Aristóteles, estão também relacionadas com a proposta de Platão. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro juntos.